Alô. Graças e paz, igreja. Amém, boa noite. Tempinho para minhas pernas voltarem ao normal. É muita responsabilidade estar aqui em cima, né? Temor do Senhor. E meu nome é Isabel Maria. A grande maioria de vocês já me conhecem, mas tem visitantes na casa. E eu mesmo me chamo de Isa, desde que eu me lembre. Então, fica Isa. Eu estou aqui nessa casa há 20 anos. Lidero o Ministério de Crianças. E seja bem-vindo, seja bem-vinda essa noite. E você que está em casa também nos ouvindo, seja muito bem-vindo a participar desse momento do culto, onde celebramos ao Senhor. E nossos pastores, pastor Alessandro e pastora Cibele, estão de férias, estão viajando. E nós queremos que essa semana eles já vão estar de volta. Se estiver nos vendo e nos ouvindo, estamos esperando vocês, que vocês venham com Deus, bem guardados pelo Senhor, de volta para casa. Amém, igreja? Amém? Eu quero falar com vocês hoje e quero que você abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio 32, versículos o 11 e o 12, certo? Diz assim, o versículo: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Será que dá para colocar a arte aqui, Gabi? Por que será que eu estou falando de águia, né? Mas o tema da minha palavra é como filhotes de águia. O Senhor me deu essa palavra em 2020. E eu venho guardando ela e na oportunidade certa o Senhor me liberou para eu estar falando, que é nesse momento. E quando a gente lê esse versículo, né? Você pode deixar na tela, por favor, o versículo, Gabi? Fala sobre voejar. O que é voejar? É pairar. Então, quando a águia, ela paira, certo? Sobre a sua ninhada, voejar também são movimentos repetidos no ar, levemente e com graça. Explicando esse contexto desse versículo e o título dessa palavra de hoje, quando o Senhor pediu para Moisés para que ele escrevesse um canto profético e um canto de ensino para o povo. Moisés já sabia que ele iria morrer. O Senhor disse para ele: Moisés, você vai morrer, e eu quero que você escreva esse cântico para deixar para o povo, para que a minha aliança permaneça. E que aliança é essa? Pode colocar lá, Gabi, Deuteronômio 31, 19. Olha que o Senhor falou aqui, ó. Escrevam para vocês esse cântico, e trate de ensiná-los aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então o Senhor, ele deu uma ordem para Moisés, para que Moisés escrevesse esse cântico aí para ficar como uma aliança. Por quê? Porque o Senhor, ele sabia que o povo iria se afastar dele. Ele sabia que o povo ia romper essa aliança, ia abandonar essa aliança. Êxodo 19, 5, 6, coloca ali, Gabi, por favor. Olha o que o Senhor fala. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. O versículo 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Amém? Deus pediu para Moisés, para que Moisés escrevesse e lembrasse o povo da aliança que o Senhor fez com ele. Essa aliança não mudou. Amém, igreja?
E essa aliança é uma aliança individual, que eu e você fazemos com o Senhor. Nós fazemos alianças, certo? Com os homens no casamento, nos negócios. Mas a aliança com Deus deve ser prioridade na minha vida e na sua vida. Porque a aliança que nós fazemos com o Senhor não é só para esse tempo agora, é para a nossa posteridade. E quando o Senhor falou, certo? Tudo isso por Moisés, né? Nós cremos e temos a certeza que Moisés foi inspirado pelo Espírito Santo, certo? Para escrever esse cântico aos filhos de Israel, tentando preservar essa aliança que o Senhor entregou. E isso mudou? Não mudou. Olha lá, ele fala assim, certo? No versículo aqui, no final. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Repete, igreja, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Senhor falando para Moisés. Agora, o Senhor fala lá em 1 Pedro 2,9. A mesma aliança é citada no Novo Testamento. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? O Senhor não muda. A palavra dele permanece para sempre. Deus é um Deus geracional. Amém, igreja? O Senhor é um Deus geracional. Ele não é um Deus de coisas rápidas, mas tudo aquilo que ele fala na palavra dele, ele cumpre e permanece de geração em geração. E por que, né, Moisés usou a águia como exemplo, né? Na palavra de Deus nós encontramos ilustrações que se referem a Deus como rocha, como águia, como agricultor, certo? Referências que se referem a Jesus também. Rocha, pão da vida, cordeiro de Deus, videira verdadeira. Amém? Sim? Então, a palavra de Deus ela tem ilustrações que se referem ao Senhor e a Jesus. E aqui nesse versículo, inspirado pelo Espírito Santo, nós cremos que, como está escrito na palavra, Moisés, ele compara o agir de Deus ao agir da águia com os seus filhotes. A própria palavra de Deus fala isso, lá em Êxodo 19:4. Olha aqui o que o Senhor fala. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim? O Senhor também carregou o povo dele como a águia carrega os seus filhotes nas asas. Porque o Senhor sempre teve um cuidado muito especial com esse povo. Mais para frente nós vamos ver como o Senhor agiu com eles, né? E Deus também age conosco assim. O agir de Deus, ele é conforme os seus princípios. Deus, ele não age fora da palavra dele. É de acordo com os seus princípios. Deus, ele não muda o seu agir, mas ele age de maneira individual. Deus age de maneira individual, respeitando, certo? A gente, os seus filhos, certo? Pois o Senhor fez cada um de nós. Nenhum de nós somos iguais. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. A palavra do Senhor diz que quando nós éramos substâncias informes, o Senhor já nos conhecia. Não existe ninguém com o meu DNA. Não existe ninguém com a minha impressão digital, com a sua, com os fios de cabelo que há na sua cabeça. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E o Senhor, ele age de maneira individual, porque ele sabe quanto eu e você podemos suportar. Ele sabe também tudo o que a gente pensa antes da gente falar. Tudo.
tudo que a gente está pensando, o Senhor sabe. Então, o agir de Deus, ele é individual, ele é invisível, ele é imprevisível. Nós não sabemos como ele age. Por isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. E quando a águia voa, ela carrega os seus filhotes sobre as suas asas, para ensiná-los a voar. E quando ela está ensinando os seus filhotes a voar, igreja, não é um convite. Ela não convida, é uma imposição. É um voo impositivo. Eu pesquisei sobre quando é que a águia começa a ensinar, os seus filhotes a voar. E ela começa a fazer isso de 10 a 12 semanas depois que o filhote nasce. A primeira coisa que ela faz, ela tira ele do ninho. Depois, ela coloca eles sobre as asas, como o Senhor colocou o povo dele. E aí, o que ela faz? De repente, durante o voo, ela solta esse filhote. Ela não avisa o que ela vai fazer, ela solta. E o que acontece? Se alguns filhotes, no susto, eles tentam voar, não conseguem e despencam, a águia dá um voo rasante, pega novamente os filhotes nas suas asas, leva eles para o ninho novamente e faz o processo até eles aprenderem a voar. Moisés diz que o agir do Senhor é igual ao agir da águia conosco. E quando eles aprendem a voar, o que acontece? Eles começam a caçar e logo de imediato eles vão viver independente da águia. Seja do pai, da fêmea, do macho ou da fêmea. Eles vão ser o quê? Independente. Então, assim como os filhotes da águia, elas passam por esse processo, o Senhor também quer nos ensinar algo nessa noite. O que o Senhor quer nos ensinar nessa nova fase? Nova fase da nossa vida espiritual. Ele quer nos ensinar a sair do raso e viver no profundo. Amém? A sair do raso e viver no profundo. Amém? E isso está relacionado com o crescimento e a nossa maturidade espiritual. Nós, esse mês de março todinho, as crianças estão aprendendo, o tema do mês é mergulhados na fé. E mergulhados, elas entenderam e aprenderam que é no profundo. E estudaram vários personagens da Bíblia que mergulharam na fé. E o Senhor também quer isso de mim e de você. Amém, igreja? Que a gente não fique no raso, né? Aqui, mas que a gente vá o quê? No profundo. No profundo do Senhor. Que haja crescimento espiritual, que haja maturidade espiritual em nós, para que a gente possa enfrentar e viver a nova fase. Tudo aquilo que o Senhor liberou para nós. Eu estava lendo a palavra que o pastor ministrou na virada do ano. E ele fala várias coisas. Dentre elas, ele fala sobre o que o Senhor quer fazer conosco, com a nossa vida espiritual. Que Ele quer nos levar para o profundo. Que o Senhor quer que nós vivamos na presença dEle. Por isso que nós precisamos entender como é que eu consigo chegar nesse profundo do Senhor. Vocês lembram que eu falei sobre o povo de Israel, né? Então, o povo de Israel, assim que eles saíram do Egito, a própria palavra diz assim, assim quando eu tirei eles do Egito, eles estavam aonde? Sobre as minhas asas, diz o Senhor, para que eles ficassem perto de mim. Então, quando o Senhor estava ali com eles nas asas, o povo tinha o quê, igreja? Comida. O maná caía da onde? Da onde? Ninguém precisava trabalhar. Não precisava plantar. Eles tinham a comida ali. E o Senhor liberava a porção diária para eles. Certo?
Aqui, nunca faltava o alimento. Eles tinham cuidado e proteção. As roupas não ficavam velhas, os sapatos não ficavam velhos. E se eles eram picados de animais peçonhentos, eles eram curados no deserto. No deserto era isso. Não era um lugar que mana leite e mel. Era no deserto que Deus fazia isso, certo? Eles sabiam o caminho a seguir. Então, eles tinham uma nuvem que protegia eles do sol durante o dia. E uma coluna de fogo que protegia do frio à noite. E essa nuvem, ela se movia. Então, quando a nuvem se movia, eles precisavam sair daquele lugar. Quando a nuvem ficava parada, eles permaneciam naquele lugar. E Deus também afastava eles das guerras. Se você for ler lá, quando o povo saiu do Egito, Deus afastou eles da guerra, afastou da guerra da Filístia, dos filisteus. Não permitiu eles rodearem, o Senhor não permitiu que eles passassem por ali, para eles não desistirem. Esse é o meu Deus e o seu Deus. Amém? Tudo isso o povo do Senhor tinha. Mas Moisés estava morto. Ele já não estava mais ali. E quem ia conduzir o povo para Canaã, para a nova fase, era Josué. E a nova fase estava chegando para aquele povo que foi liberto, para aquele povo que viveu na escravidão. Eles iriam viver um novo tempo. E talvez a gente possa pensar, será que esse tempo foi fácil? Irmãos, eu não sei vocês, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas você já releu aquilo que você escreveu no final do ano? Quem já leu de novo? 1, 2, 3, 4. Certo. Quem sabe onde está o papelzinho que você escreveu? Você sabe? Se você não deixou escrito em algum lugar. Estou igual falando com as minhas crianças aqui agora. Mas assim, se você não sabe onde está, né, eu vou te dar uma sugestão. Onde está? Faça 2, amados. Amém, Ciclene? Muito bem. Eu tenho também, eu tenho escrito, eu tenho no telefone, eu tenho em todo lugar. Outro dia, limpando as minhas coisas, eu achei o meu primeiro pedido de oração, de uma campanha de oração da Igreja Shekinah. É 26 de agosto de 2006. Um papelzinho. Quem lembra do símbolo daquele que parecia um fogo, parecia um patinho? Então, eu tenho aquele ali guardado. Então, guarde isso, releia isso. E eu estava relendo o que eu escrevi e o que eu pedi para o Senhor. Eu não sabia o tema, né? Mas o tema da nova fase. E olhando para aquilo ali, eu falei assim, Senhor, eu preciso ter os olhos espirituais para poder viver tudo isso aqui que eu escrevi e crer a respeito da nova fase. Porque, irmãos, não sei para você, mas para mim parece que eu estou ao contrário. Tem mais alguém que tem essa sensação que você está indo ao contrário do que você escreveu? Do que está acontecendo com você ao contrário do que você está pedindo para o Senhor? Mas eu tenho vivido isso e eu tenho falado com o Senhor. E Ele tem dito para mim que esse é o momento que eu vou ser mais esticada ainda, porque as coisas vão se tornar mais difíceis. Mas eu preciso apenas crer e esperar. Porque eu creio agora e eu consigo entender o que Deus está me permitindo passar e o que Deus está me fazendo enxergar e entender que Ele tem algo maior do que eu escrevi naquele papel. Amém? Amém? É por isso que eu estou enxergando ao contrário do que tudo aquilo que eu escrevi ali naquele papel. E quando aquele povo também foi lá para Canaã para viver o novo, não era mais fácil daquele jeito. Coloca lá para mim, Gabi, Josué 5:12. Olha só, quando eles chegaram ali em Canaã. Um dia depois de terem comido do produto da terra, certo? Que foi o maná cessou e os filhos de Israel
não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. O Senhor tirou eles da área do conforto. Eles foram jogados do ninho. E eles começaram a aprender a plantar, a buscar, certo? E muitas vezes na nossa vida, o Senhor, Ele quer nos ensinar isso. Ele quer tirar eu e você da nossa área de conforto. Amém? Para que a gente busque por Ele. E aqui no caso, o alimento não é o físico, o alimento é espiritual. Amém, igreja? Amém? Porque a gente fala assim, eu penso assim, é tão fácil para a gente estar numa casa onde a prioridade é a palavra do Senhor, sim ou não? Essa casa prioriza. Então, eu e você, nós vemos aqui no domingo, tenho oportunidade de 2 cultos no domingo, eu venho na terça, eu venho na quinta, eu tenho culto de mulheres, eu tenho culto de homens, eu tenho ministério para crianças, que a palavra é liberada, certo? E eu tenho então o meu maná pronto? Não. O Senhor quer o quê? Que eu e você buscamos pelo alimento espiritual. E nós temos que buscar no secreto. Porque no secreto tem porção fresca do alimento, amém? No secreto tem. Que privilégio, que honra, que o Senhor nos abençoa. Como eu ouvi um pouco da palavra do Gabriel, que foi postado nas redes, palavras liberadas aqui, palavras vindas direta do céu, amém? Você recebe o alimento aqui a semana toda. E ainda se você precisar, você manda uma mensagem para o seu líder, para o seu pastor, para a sua pastora, e ainda você recebe mais e mais ainda. Mas o Senhor quer me tirar e tirar você do seu conforto. De vir aqui, sentar numa cadeira confortável, de estar ali na célula e de receber tudo pronto. O Senhor quer que eu e você possamos buscar diariamente o alimento fresco. Ali no secreto, aonde o Senhor nos revela, Ele se revela a mim e a você, ali no secreto. Amém, igreja? Amém? Então anota aí, ó. Eu preciso buscar o alimento fresco. Anota, senão você esquece. Isso é entre você e o Senhor. O Senhor sempre tem algo fresco para entregar para a gente. Dentro da palavra dele. A própria Bíblia diz isso, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Se renovam como? Através da palavra dele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Sabe qual é essa alegria? É nada resolvido, mas é a palavra do Senhor revelada. Amém? Não está nada resolvido. Você passou a noite chorando, acordou chorando, de manhã nada resolveu. Mas você tem a palavra. Você tem as promessas. Você tem o sim e o amém. Outra situação. Às vezes nós nos sentimos protegidos, né? Como os filhotes da águia. Mas de repente chega o dia mau na nossa vida. Assim como a águia solta os filhotes ali, eles se assustam. De repente, o dia mau também chega para mim e chega para você. Chega para todos o dia mau. Chega as tribulações, a doença, o luto, o divórcio, as traições, as decepções, situação financeira difícil, problemas de saúde, problemas na criação de filhos, no casamento. E às vezes isso acontece tudo de uma vez, de uma sequência. E a gente não sabe para onde a gente vai, em qual direção a gente vai. E às vezes a gente pergunta, Senhor, por que tudo isso? Por que comigo que está acontecendo tudo isso? Eu não sei você, mas eu já passei por várias situações na minha vida que começou uma coisa e as coisas foram acontecendo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E você se sente perdido, sem direção. Às vezes você tem até o sentimento que o Senhor abandonou. Ele te abandonou e esqueceu de você.
Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nunca nos abandona. Pode um pai e uma mãe esquecer de um filho, mas o Senhor não esquece. Ele nunca vai me abandonar, Ele nunca vai te abandonar. E Ele está no controle. E o Senhor permite situações assim, porque o Senhor quer que eu e você sejamos sensíveis a ouvir a voz do Espírito. Amém? A ouvir a voz do Espírito Santo. A não seguir a direção que eu e você achamos que é o certo ali dentro daquela situação. Às vezes a gente não consegue nem pensar direito. Toma uma decisão sem pensar, toma uma decisão sem buscar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando eu não sei para onde ir, lá em Isaías 30, 21, olha só o que acontece. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Amém? Este é o caminho, ande nele. Não tome nenhuma decisão sem pensar. Quando você está atravessando por situações difíceis, por muitas situações que estão acontecendo de uma vez só, a palavra de Deus garante que o Senhor vai nos conduzir. Lá em João 14, 26, a Gabi vai colocar ali. Tem traduções que falam que o Espírito Santo, o Consolador. Tem traduções que falam que o Espírito Santo é o nosso auxiliador, ele nos auxilia em tudo. Diz o quê? Que o Espírito Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Todas as coisas, igreja, amém? Todas as coisas o Senhor vai ensinar a mim e a você, em qualquer situação. Ali na palavra de Deus não diz que o Espírito Santo vai me ensinar em A, B ou C. É em tudo que eu precisar. E hoje a gente vive uma realidade de tudo muito rápido. Sim ou não? Sim? Só eu que não tenho muita paciência para esperar? Não, todo mundo, né? A gente não tem, a gente quer as coisas resolvidas rápido. A gente quer solução. E a gente quer isso do Senhor também. Quer respostas rápidas, mas o Senhor, Ele quer trabalhar em mim e você. Ele tem a resposta, o controle está com Ele. Mas se naquele momento Ele resolver aquilo ali para você, você não vai aprender, eu não vou aprender. Porque nós somos assim. Nós vamos achar que foi eu que fiz, que foi o meu braço que fez. E eu não vou me tornar dependente do Senhor. Eu vou me tornar dependente das minhas, o quê? Decisões. De profetadas que eu procuro por aí, de palavras que eu ouço, que não sei de qual altar que veio, ou que eu tento fazer adivinhação na Bíblia, eu vou virar, eu sei que Deus vai me responder. Não, você tem e eu temos o nosso amigo Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Então, a gente não precisa ficar esperando sinal do céu, um relâmpago, um raio, algo que ilumine lá e fala para você, certo? Você tem o Espírito Santo que vai te ajudar. E se você buscar por Ele, Ele vai te responder. Deus, aqui nós vimos, como eu falei anteriormente, que Ele afastou e poupou o seu povo de guerras. Guerras o quê? Guerras físicas. Mas o Senhor não vai poupar eu e você de batalhas espirituais. Não vai. Por quê? Porque quando eu enfrento uma batalha espiritual, o Senhor está me ensinando a ir no profundo. O Senhor está me ensinando a ser maduro, a crescer espiritualmente. Quando eu enfrento batalhas espirituais, eu busco por uma plenitude espiritual, que é a paz em meio de qualquer circunstância. Igreja, o inimigo, ele é real. Ele é real. Ele não é uma fantasia. Não é uma fantasia. O inimigo é real. O mundo espiritual, ele existe. E o inimigo, ele guerreia contra eu e você o tempo todo.
o Senhor não permite que a gente veja porque a gente não iria suportar. Mas existe uma guerra o tempo todo. Uma guerra contra a minha casa, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida, contra o seu trabalho. O tempo todo. Contra a sua saúde, contra o seu dinheiro. Sabe, o inimigo, ele é sutil. Ele trabalha nos mínimos detalhes. E ele trabalha em situações diárias, principalmente aonde? Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Você pode prestar atenção. Você que é líder de célula, líder de ministério, você que participa de uma célula, o dia que é para você ir para a célula, o dia que é para você vir para o culto, para uma terça profética, às vezes acontece alguma coisa para impedir de você vir. Sim ou não, gente? Sim. Sim ou não? Eu tinha muitas dificuldades todo sábado para eu ir para os projetos sociais. Era uma batalha espiritual. Até que um dia, entendeu? Dentro da minha casa, eu literalmente tirei Satanás de lá no sábado. Por quê? Porque havia uma guerra espiritual para eu não sair da minha casa. E essa guerra espiritual, quem estava sendo usado para travar comigo era o meu próprio irmão, dentro da minha casa. Todo sábado era uma luta, era uma batalha, era ofensa, era briga, até que eu me despertei e pensei, isso não vem dele. Isso vem do inimigo. E essas coisas cessaram dentro da minha casa. Então nós precisamos ter discernimento, nós precisamos discernir, nós precisamos evitar situações. Às vezes nós damos liberdade para o inimigo agir na nossa vida. Nós abrimos brechas. É simples. Às vezes você está aqui no culto, numa terça profética, você se distrai com qualquer coisa, com um telefone. Às vezes te dá uma sede, entendeu? Que você não sabe nem de onde vem aquela sede, você levanta para tomar água, consequentemente você levanta para ir no banheiro, você se distrai, você perde a palavra. E o inimigo, Satanás, ele sabe. Ele sabe que se você se distrair, que se você não ouvir a palavra de Deus, se você dormir na célula, se você dormir na terça, se você dormir no culto, aonde for, você não vai ouvir a palavra, você vai perder a palavra. E a palavra de Deus diz o quê? Que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você não está aqui, eu não estou aqui para mais um domingo. Para Jesus achar, olha que bonitinho, ele foi lá no culto, porque não adianta. A palavra do Senhor diz o quê? Que Ele sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Ele conhece, Ele sabe a minha adoração. Ele sabe como eu estou adorando. Ele sabe como eu estou recebendo a palavra. Você vem aqui, eu venho para adorar ao Senhor. Para receber a palavra de Deus. Para cultuar o nosso Deus. E o inimigo, ele sempre vai em cima disso. Ele coloca dúvida no seu coração. Ele coloca dúvida. Eu não estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, ser um caçador de demônio. Eu não estou dizendo isso. Mas eu quero dizer para você que a batalha espiritual, ela não pode ser subestimada. A batalha espiritual, ela precisa ser vencida. Amém? Nós precisamos vencer dentro da nossa casa. Nós precisamos discernir. Nós precisamos buscar no Senhor. Ler a palavra de Deus. Nós precisamos ter atitudes. Ser exemplo dentro da nossa casa. Porque aqui, numa célula, numa terça, é fácil a gente ser exemplo. Mas dentro de casa é muito difícil. No trabalho também é muito difícil. Então, nós precisamos de discernimento. Né? E como é que eu vou vencer essa batalha espiritual? Através da oração. Lá em Efésios, pode colocar ali para mim, Gabi, por favor. Capítulo 6. Isso, a partir do versículo 13. Diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus
para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então fala o quê? Leia a palavra de Deus e ore em espírito em todo o tempo. Nós somos uma única pessoa, certo? Você concorda comigo? Nós somos o quê? Um ser integral. Então, nós estamos ali, nós somos a mesma pessoa, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade que você faz, aonde você estiver, aqui na igreja. Então, o tempo todo o inimigo vai tentar nos atacar, o tempo todo. Por isso que nós precisamos do tempo todo o quê? Estar orando e vigiando. Ele também vai tentar atacar a nossa casa, a nossa família. Então, quando você estiver orando, peça para o Senhor proteger sua casa, proteger sua família. Não esqueça de orar, irmãos. Amém, igreja? Não esqueça de orar. Isso é algo que às vezes você esquece, mas é algo sério. Não subestime o inimigo. Você que tem filhos pequenos, Satanás, ele tem prazer em atacar as crianças. Por quê? Porque ele quer a mente delas para ele. Ele quer a mente das crianças para ele. Ele quer que as crianças cresçam amando as coisas do mundo e não as coisas do Senhor. E por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos, desde pequenos, a amar o Senhor e a conhecer a palavra de Deus. E os nossos netos também. E vigiar em todo o tempo dentro da nossa casa. Eu não tenho mais filhos na escola. Tenho um neto, mas que vai quando ele quer, porque não tem nem idade de ir também. Mas a escola hoje, ela está muito diferente. Sim ou não? Sim. Na escola tudo é permissivo. Na escola você pode fazer tudo, ou quase tudo. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2, que nós precisamos renovar a nossa mente, para que a gente conheça o que? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso serve para nós também. Porque a gente passa também por batalhas espirituais, por quê? Por causa da nossa mente. Tem coisas que você ouve aqui na igreja, na célula, onde for, que você fala assim, não, eu não vou mudar. Eu aprendi assim, isso é assim. Por isso que a palavra de Deus diz que a mente, ela precisa ser renovada. Porque a mente está onde? Na nossa alma. Nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa mente precisa ser renovada. Mas não sou eu, não é quem está aqui, não é o seu líder, mas quem vai testificar? Nós somos apenas instrumento, o Espírito Santo de Deus. Mas se você não permite que o Espírito Santo faça isso, se você é raso, se você não é profundo, se você não conhece a palavra do Senhor, se você não busca Deus no secreto, você não vai saber discernir quando você está sofrendo um ataque do inimigo. Quando a sua casa precisa de cobertura espiritual. Que não é só o natural que você está vendo, mas também existe o mundo espiritual. E nós precisamos saber batalhar espiritualmente. Como? Lendo a palavra e orando. Os homens aqui, vocês são responsáveis pela cobertura espiritual da sua casa. Amém, homens? Amém? Vocês são responsáveis. Vocês cobrem a casa de vocês. Vocês protegem a família de vocês, as suas esposas, seus filhos, por meio da oração de vocês.
da vida de oração, de busca, de palavra que você tem com o Senhor lá no secreto. Coisas que o Senhor entrega para a gente no secreto, nos avisa, porque Deus nos avisa de coisas que vão acontecer. Avisa em sonhos, avisa quando você está ali com Ele, o Espírito Santo. Ele fala para a gente aquilo que vai acontecer, certo? E assim, também, como eu falei, que o inimigo ele tenta nos distrair, certo? Em todo o tempo. E às vezes, não ouvir é uma escolha nossa. Né? E quando eu aprendo a lutar, a guerrear essas batalhas espirituais, eu não posso desanimar. Eu não posso desistir. Porque é fácil a gente ter uma batalha espiritual, gente. É fácil você orar, é fácil você jejuar, é fácil você buscar o Senhor. Você acorda com vontade de orar? Não acorda. Vontade de ler a Bíblia? Não. Isso é o quê? Disciplina. É disciplina. E nós precisamos buscar por isso, porque nós precisamos viver um relacionamento com o Senhor de intimidade, de maturidade, de plenitude espiritual, como eu falei no início. O que é a plenitude espiritual? É ter paz em todas as circunstâncias. É impossível, humanamente falando, que exista paz nessa situação. Mas se você busca no Senhor, você vai encontrar essa paz. Amém? Amém? Você vai encontrar essa paz. O Espírito Santo, como eu disse anteriormente, o louvor pode ir subindo, por favor. Moisés, né? Ele recebeu a revelação do Espírito Santo que o agir de Deus pode ser comparado com o agir da águia com os seus filhotes, né? Mas por que será? Quais são essas características, certo? Da águia. E a Bíblia fala isso. Olha aqui, fala lá, em Isaías 31. Eu anotei aqui que eu não passei para a Gabi. Diz assim, mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por que o Espírito Santo revelou isso a Moisés, que o agir do Senhor era comparado ao agir da águia? Porque a águia, ela representa superação. Ela representa renovação e aperfeiçoamento. Em todo o tempo, o Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar. Em todo o tempo. A partir do momento que eu e você aceitamos Jesus, tudo caminha para que o Senhor nos aperfeiçoe. Todos os dias. E quando o Senhor nos aperfeiçoa, Ele aperfeiçoa o quê? O nosso caráter. Amém, igreja? Amém? É fácil? Não, gente, não é fácil a gente mudar. Não é fácil, é difícil mudar. Eu voltei para Jesus há 26 anos atrás. Foi no ano de 2000. Eu passei 20 anos longe do Senhor. E voltei há 26 anos atrás. Mas quando eu podia estar perto dele, eu escolhi não estar, porque eu nasci num lar cristão. Mas eu escolhi o mundo. Eu escolhi viver no mundo. Eu entrei na faculdade e vivi ali. Depois me casei, vim para cá e continuei vivendo no mundo. Até que o Senhor fez o quê? Ele me derrubou das asas dele. Mas Ele me derrubou com força mesmo. E muitas vezes que eu despenquei lá, o Senhor, Ele estava no controle.
Mas ele não deu um voo rasante para me buscar. Eu fiquei despencada lá. Por quê? Porque fazia parte do meu aperfeiçoamento. Essa palavra não é para te causar medo. Não, muito pelo contrário. Essa palavra é para você alegrar seu coração. Amém? Porque Deus quer que você tenha uma vida espiritual profunda. Que você saia, certo? Desse mundo raso espiritual. Que você tenha maturidade espiritual. Porque a idade não está relacionada à maturidade. Você pode ter 20 anos e ter maturidade espiritual. E eu mais de 60 ser imatura espiritualmente. Maturidade espiritual está relacionado com obediência, com transformação, com busca, com negar a si mesmo. Amém? Quando eu deixo de fazer as minhas vontades, quando eu passo a viver para o Senhor. Maturidade espiritual é quando o Senhor fala para você: não vou te dar, não vai acontecer. E você continua no Senhor, porque Ele é mais importante que tudo, irmãos. Não existe outro Deus como o seu Deus e como o meu Deus, amém? Não existe um Deus que se preocupou em fazer uma aliança e dizer para Moisés: Moisés, você vai morrer, mas eu quero que você deixe escrito lá, sabe, para o povo que Josué vai levar, para que eles não se percam. E essa palavra que está aqui, escrita aqui, está sendo entregue hoje para mim e para você, amém? Há quantos mil anos atrás, o Senhor ele não deixou de se preocupar comigo e com você. Ele quer ter essa aliança comigo e com você. Mas primeiro Ele quer nos aperfeiçoar. Para que você seja forte. Para que você se renove. Para que você seja como a águia. Para que você supere todos os voos rasantes que o Senhor permitir que você passe, ou por escolhas suas. Porque muitas vezes que o Senhor me derrubou das asas dele, foi escolha errada que eu fiz. Eu escolhi errado. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele transformou o meu erro em bênção. Neemias diz isso. Deus é o único Deus que transforma erros, maldição em bênção, por escolhas erradas. E às vezes a gente fica de biquinho, fica de malzinho com Deus e faz tudo errado. E você não quer que Deus ame você e corrija você, para que você se aperfeiçoe. Mas você quer o quê? Um Deus que resolva tudo. Um Deus que fazia isso ali para o povo do Egito. Até que um dia, ele conseguiu, certo? Para as promessas dele não falham. E esse povo entrou em Canaã, no novo de Deus. Você quer entrar em Canaã, irmão? Sim ou não? Na nova fase? Sim ou não? Sim. Mas o Senhor quer nos aperfeiçoar para que possa a gente entrar para viver tudo aquilo que você escreveu no seu papelzinho. Você não sabe onde está, mas o Senhor sabe. Tudo que você escreveu e que eu escrevi. Mas Ele quer levar você para lá. Para que você seja forte. Para que outras coisas virão. Que você possa ser sustentado por Ele. Amém? Olha só aqui. Que eu anotei aqui. As características da águia. A águia tem uma visão nítida. Que supera a humana. Gabriel hoje falou sobre visão, né? A águia tem uma visão nítida. Ela tem uma aparência imponente. Ela tem o bico forte, as garras afiadas. Ela tem uma plumagem real. A altura da águia chega a 1 metro e a envergadura das suas asas 2 metros. Você sabia
que a águia é monogâmica? Ela só tem um companheiro e uma companheira para o resto da vida? Eu não sabia. Eu aprendi hoje estudando. Só tem um. Se ela tiver outra ninhada, é com a mesma fêmea ou é com o mesmo macho. Então, quando o Senhor, Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter, Ele permite que a gente passe por situações, como eu já disse aqui, que Ele permitiu ou que seja a minha própria escolha. E ser profundo no Senhor não é uma imposição, mas é uma escolha. O Senhor nunca vai nos obrigar a nada, nunca. Você sempre vai ter o direito de escolher. E a profundidade em Deus, a maturidade e o crescimento espiritual também é uma escolha. Como eu já disse, o agir do Senhor, Ele traz incertezas, Ele desperta sentimentos em nós, é imprevisível, mas tudo é para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. E quando eu falei para vocês que o Senhor, Ele permite coisas, que a gente passe por tudo isso, que a gente passe por todo esse processo aqui, que os filhotes da águia passaram, que o povo do Egito passou, para que a gente viva a nova fase, é porque coisas maiores virão. E eu preciso conhecer o meu Deus. O Espírito Santo falou: você conhece o seu Deus? Eu faço essa pergunta para você essa noite. Você conhece o seu Deus? Você conhece Ele verdadeiramente? Você sabe quem Ele é? Você sabe o amor dEle por você? Você já sentiu na sua carne, na sua estrutura, o amor do Senhor por você? Você já sentiu a bondade do Senhor por você, igreja? É algo que você não para em pé. Um Deus que me amou quando eu não queria Ele. Eu não queria. Eu fiquei 20 anos sem Ele. Eu era soberba, eu era orgulhosa. Eu dizia que eu não precisava do Senhor. Se eu não fosse trabalhar, Deus não ia trabalhar para mim não. Então eu tinha que trabalhar. Eu tinha as minhas convicções. E eu achava que a minha mãe... Nossa, minha mãe... eu não achava que era fanática, mas tudo para ela era Jesus. Mas a minha mãe sabia das coisas. E de repente, no ano de 2000, eu perdi o meu emprego. Eu fui mandada embora, com mais de 10 mil funcionários do estado. Era o único emprego que eu tinha. 2, 3 anos depois, seguida, sem trabalhar, o divórcio chegou na minha casa. Eu perdi o pouco com que eu fiquei, sozinha, com 2 filhas para criar, com uma casa que era herança dos meus pais, porque tudo que eu tinha foi perdido e eu nem sabia. E eu fiquei ali. E foi nesse momento que eu conheci verdadeiramente o meu Deus. Um Deus que várias vezes eu neguei Ele, que vários domingos eu ia com a minha mãe na igreja aqui em Rondônia, eu aceitava Jesus no domingo, eu voltava para Jesus, na segunda-feira a minha vida vazia, a minha vida sem propósito, eu voltava para ela, por causa do meu orgulho, por causa da minha soberba, da minha ignorância. Eu já tinha minhas 2 filhas, mas eu não me preocupava com isso, porque eu achava que a minha condição financeira da época era o que eu precisava. A minha segurança era no meu salário, era no meu emprego, era no meu casamento. Não era, irmãos, não era. A minha segurança está no Senhor, amém? A sua segurança está no Senhor, nesse Deus que você precisa conhecer, que talvez você não conheça ainda, que te ama tanto, que cuida tanto de você, que zela das suas coisas e de você mesmo quando você não quer Ele.
Porque o Espírito Santo falou para mim: você não me queria, mas eu sempre cuidei de você. E eu entendi, eu lembrei, Ele me levou a momentos que eu passei, que eram momentos de morte espiritual, que as minhas filhas passaram como adolescentes. Mas o Senhor estava lá. Ele não deixou que a minha filha mais velha cometesse suicídio quando ela estava lá imprudente por causa do divórcio. Ele não deixou. Ele não deixou que a minha outra filha se entregasse à depressão. Ele não deixou. Ele falou comigo, Ele me mostrou, Ele usou pessoas, Ele me trouxe de volta de um trabalho lá de Porto Velho que eu achava que era a minha segurança, porque eu ganhava muito bem, mas a minha casa estava aqui, desprotegida. E Ele me trouxe de volta para cá em 2005, para eu nunca mais sair desse lugar. Só para eu sair, se Ele mandar eu sair, porque Ele disse: aqui é o seu lugar. E eu voltei para cá, irmãos, ganhando a metade da metade do que eu ganhava lá. Só o salário meu mesmo, que a gente foi recontratado. Mas lá eu ganhava muito bem. Mas eu ia perder as minhas filhas. Eu ia perder a minha casa. Não é a casa material, não. As minhas filhas, que é o meu bem maior depois do Senhor. E eu voltei para cá. E foi difícil, não foi fácil, mas o Senhor me sustentou. Amém? E eu conheci verdadeiramente esse Deus que Ele protege, que Ele guarda, sabe? Que Ele cuida de você, que Ele cuida de mim, que Ele ama, que Ele faz milagres, que Ele cura. E eu não entendia o agir do Senhor. Eu não entendia o que Ele estava fazendo. Mas eu escolhi ficar. Eu escolhi. Se você está aqui essa noite, e se você já levou vários tombos, sabe? Se a águia já jogou você, se você já caiu do penhasco, se você já deu voos rasantes, não saia da presença do Senhor. Não há vida sem Ele. Não existe vida sem Ele. Eu sou uma mulher feliz com Jesus. Eu sou uma mulher completa no Senhor. Eu tenho dificuldades, eu tenho problemas para enfrentar. Eu tenho 65 anos e eu trabalho até hoje, porque eu cuido do meu irmão. Eu sustento o meu irmão que tem um problema sério de saúde, e ele só tem a mim. Mas Deus nunca me deixou. Nunca me deixou. Nunca deixou a minha casa, nunca deixou a minha família. E quando eu falo assim para você, de todas as situações que eu fui passando, de tudo isso, e eu vim passando situações mais difíceis, de tudo isso que eu passei, eu tive um descolamento de retina. Eu não fiquei cega. O Senhor não permitiu. Eu fiz uma cirurgia e eu não perdi esse meu olho aqui. Perdi 10% dele. Em seguida, em menos de 6 meses, a outra retina descolou. Mas eu também não perdi a minha retina. O Senhor não permitiu. Quantas coisas a gente enfrentou depois de tudo isso. O Senhor fez a minha filha mais nova estéril, mãe de filhos. Minhas 2 filhas não podem ter filhos. Mas eu permaneço no Senhor, porque eu creio nele, num Deus de milagre. E aqui me lembra permanecer no Senhor, porque tudo que veio depois do que eu já passei, poucas coisas eu falei aqui, e vai vir mais coisas ainda. Eu sei que virá, porque eu sei que o Senhor está me aperfeiçoando e vai ser até o meu último suspiro, porque eu quero ser profunda nele, porque eu quero ter prazer em viver nele, por ele e para ele, não por aquilo apenas que ele me dá,
Porque aquilo que Ele podia me dar, eu já desfrutei. Mas eu desfrutei de maneira errada. E não teve valor nenhum. Mas agora tem valor tudo aquilo que o Senhor me dá. A maior realização da minha vida. Eu já tive várias realizações profissionais. Eu tenho 40 anos de serviço na minha área. Várias, aqui em Porto Velho, várias. Mas nada se compara ao que eu faço com o Senhor. Nada, nada. Não estou falando para você desistir da sua vida profissional nem nada, mas eu quero te falar para você que há uma realização completa naquilo quando você serve o reino de Deus, quando você se entrega para o Senhor, sem você esperar nada em troca. Porque quando a minha retina descolou de um olho depois do outro, eu estava servindo ao Senhor em todo o tempo, e em nenhum momento, apesar da dor, apesar do medo, apesar de na hora não ter o dinheiro para fazer a cirurgia, porque só fazia cirurgia no particular, mas eu consegui falar, ajoelhar e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E Deus providenciou tudo. Deus, o Senhor fez tudo. Essa é a alegria da nossa vida. E quando Saul disse para Davi: você é apenas um rapaz, você não vai conseguir matar esse gigante. Davi disse para ele: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Amém? Davi conhecia o leão e o urso. O animal? Não. Ele conhecia o Deus do leão e o Deus do urso. Igreja, você acha que um rapaz, se não me engano de 17 anos, como ele conta aqui, ele ia pegar um leão pela juba e matar? Ele ia conseguir fisicamente? Conseguiria, gente? Não. Um urso? Não. Mas Davi enfrentou aquele gigante. Por quê? Porque ele conhecia o Deus que livrou ele do leão e do urso. Você conhece o Deus que já te livrou do leão e do urso? Conhece? Porque gigantes vão vir. Gigantes virão. Se você não conhecer o Deus que te livrou do leão e do urso, você não vai sobreviver. Não vai. Irmãos, Jesus está voltando. Eu sempre falo isso. Falo para vocês, falo para as minhas crianças. Jesus está voltando. E se você não tiver esse alimento aqui, ó, fresco em você, na sua memória, não viver, você não vai resistir. Nós estamos vendo aí os princípios das dores. A cada dia guerras e mais guerras. É tão longe? Não, já está aqui. O preço do combustível, os alimentos. Você já foi no mercado ver quanto é que está o quilo do tomate de novo? R$12. Tudo afeta a gente aqui. É o princípio das dores que nós vamos passar. E eu e você precisamos estar firmados aonde? Na palavra de Deus. Orar, jejuar, buscar o Senhor. Conhecer esse Deus. Faça essa pergunta para você. Você conhece o seu Deus? Diz o seu nome e fala: você conhece o seu Deus? E tudo isso eu consigo viver com todas as coisas que acontecem comigo e com você, se eu estiver na presença. A presença não é um presente, ela precisa ser buscada. Eu e você precisamos buscar pela presença do Senhor. Amém? Pela presença. Às vezes a gente gasta tanto tempo em outras coisas e não buscamos a presença. Moisés, ele falou isso para o Senhor. Põe lá para mim, Gabi, Êxodo 33:13. Moisés disse assim para o Senhor: agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber nesse momento
o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembre-te que esta nação é o teu povo. Para o quê? Para que eu te conheça. E o que o Senhor respondeu para Moisés no 14? Olha só, gente, que Deus lindo. Ele respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Amém? A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Quantas coisas mexem com a gente, quantas coisas, né, no nosso pensamento. A ciência dá nome para tantas coisas. Síndrome do pensamento acelerado, certo? A ansiedade, tudo é muito bom que a gente saiba que a gente, mas aonde que eu encontro o descanso? Na presença de Deus. Não é que a ciência não possa me ajudar, mas o Senhor chega aonde a ciência não chega, aonde o remédio não chega. Às vezes a gente, eu sustento a minha casa. Eu tenho contas para pagar, eu tenho datas, eu tenho vencimentos. Eu tenho um irmão que tem problemas de saúde, que nem tudo tem pelo SUS. E eu encontro esse descanso. Porque às vezes eu só tenho uma fonte de renda. Mas o Senhor tem sustentado eu e o meu irmão. Amém? E ali é na presença dele que eu encontro descanso. Porque a doença que o meu irmão tem é autoimune. E a ciência, ele viveria até os 50 anos. Meu irmão tem uma bactéria e por baixa imunidade, que com 9 anos a perna dele começou a quebrar, depois quebrou o pé, depois quebrou o quadril. E vai indo, e até que ela chegue no coração, ele infarta e, né, morre, logicamente. E o meu irmão já não era para andar mais. Meu irmão tem 62 anos. O meu irmão, ele mexe o corpo dele, a cabeça, mas ele mexe o corpo todo. Ele não mexe só a cabeça, porque ele perdeu as articulações. E o Senhor sabe que eu tenho que trabalhar. E meu irmão continua andando. Amém? E o Senhor vai manter ele andando. Eu sei que vai. Porque o Senhor sabe que eu não tenho condição de ficar o tempo todo lá, porque eu trabalho muito. E também de pagar sempre alguém para estar cuidando. Eu sei que Deus faz isso por mim. Eu sei que é bondade dele. Porque não era para o meu irmão estar assim. Talvez era já pela ciência, ele já não estaria mais aqui. Mas o Senhor deu uma sobrevida para ele já de 12 anos. Amém? Meu irmão conhece Jesus. Ele conhece Jesus. E ele tem melhorado muito. O Senhor nos deu um milagre que trouxe cura também emocional para o meu irmão, que é o Isaac. O Senhor nos presenteou com o Isaac. E trouxe alegria, porque o nome do Isaac significa alegria. E meu irmão achava que ele nunca iria ver ou pegar um neto, que ele é tio-avô. E ele falou para mim o quanto ele é feliz, porque ele tem o Isaac. E ele realmente, o Isaac mudou. A nossa vida é a vida do meu irmão. Mudou. Meu irmão até senta no chão para brincar com o Isaac, porque é difícil para ele. Mas ele faz isso, ele senta lá. Então tudo isso é a bondade do Senhor. A bondade. E tudo isso você pode buscar aonde? Na presença do Senhor, conhecendo esse Deus, o Deus que vai trazer para mim e para você descanso, mas se você buscar por Ele, porque a palavra não muda, ela não muda. Moisés desejou conhecer ao Senhor. Eu quero que você fique de pé agora no seu lugar. O louvor vai estar cantando. Eu não posso desejar por você, não posso buscar por você,
Buscar a presença é uma escolha. Viver o profundo, a maturidade espiritual e o crescimento também é uma escolha. Eu preciso, igreja, que você ore. Se você quer isso, fale como Moisés falou. Coloca para mim o versículo de novo, Gabi, por favor. Êxodo 33:13. Vou ler novamente. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembre-te que esta nação é o teu povo. Se eu alcancei favor diante de ti. Outras Bíblias falam graça. Lá em João diz assim, que a plenitude do Senhor é graça sobre graça. Meu irmão, eu e você já temos esse favor, amém? Amém? Basta você fazer o quê? Buscar ao Senhor. O favor já foi feito. O véu se rasgou. O véu está rasgado, igreja. Você não precisa de um sacerdote para buscar o Senhor. Você não precisa entregar um animal no templo. Você só precisa buscar, porque a graça já está sobre você. O favor imerecido. E diz mais no outro versículo: Moisés trouxe a lei, mas Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade, amém? A verdade que liberta, que libertou eu e você do pecado, da treva, que libertou eu, você, a sua casa, de morrer espiritualmente, que libertou os seus filhos, a sua descendência, de viver na escuridão, amém? A graça está em você. Fica feliz, irmão, a graça está em você. Busque, louve ao Senhor.